Que bom podermos estar mais uma vez unidos aqui para abrir a Santa Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Estamos agora para mais um momento de reflexão, daquilo que é o plano de Deus para nós. E nós vamos falar de algo maravilhoso que é o amor e a justiça. Eu estou com convidados especiais, que é a Sônia Andréia e a Miriam Camargo. Que bom que vocês estão comigo mais uma vez. E você que está com a gente na Tarum FM, você pode estranhar, mas o irmão está apresentando as irmãs novamente. Mas é que nós também agora estaremos pelo YouTube. Então você que está no YouTube, eu queria já fazer um convite para você. Se inscreva, esteja inscrito, porque aí você não perderá as atualizações. Cada tema que nós vamos subindo na plataforma, você poderá acompanhar. Ademais que você também estará ajudando com que o YouTube entregue essa mensagem, esse conteúdo às pessoas que tanto precisam escutar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, que é o objetivo desse programa, o Viva com Esperança. Você que nos acompanha pelo YouTube, você também pode comentar, você pode curtir. Essas são outras maneiras de você ajudar, mas também interagir com a gente. Dê o seu feedback sobre o que você está achando do tema aqui que será abordado. Obrigado, Sônia, por estar com a gente mais uma vez. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, irmão Alan? Tudo bem, pessoal? É um prazer, uma alegria, uma honra também poder estar participando, e poder contribuir um pouquinho do conhecimento que a gente vem adquirindo com o estudo da palavra, trazer a mensagem, trazer essa carta de amor que Deus nos deixou, que é a Bíblia. Então, que bom. Falar de Deus é maravilhoso. Amém, amém. Olá, Miriam. Olá, Alan. É muito bom, Sônia. É muito bom poder compartilhar aqui com vocês esse momento especial, onde a gente vai refletir. Deus vai trabalhando no coração, na mente da gente, e a gente vai expondo aquilo que a gente vai aprendendo. Eu falo que a gente vai aprendendo no dia a dia com Deus, nas nossas experiências diárias, E aí a gente vem aqui e a gente aborda assuntos, mas assuntos que a gente vê Deus trabalhando na nossa vida, É verdade. E então a nossa reflexão de hoje, eu acredito que vai ser de algo muito, muito importante para nós. A gente vai saber sobre o amor, sobre a justiça de Deus, sobre os maiores mandamentos de Deus, Então, às vezes tem pessoas, Alan, Sônia, que falam eu não acredito na palavra de Deus, eu não acredito na Bíblia. Eu ouvi isso essa semana. Cada um crê naquilo que quer, as pessoas dizem, E é muito triste. Porque quando a gente não crê nessa carta de amor, nas promessas de Deus, você vive como se fosse só isso aqui mesmo. Como se Deus tivesse colocado a gente aqui e abandonado a gente. Cada um a sua sorte, Então a gente vem aqui porque a gente crê nessa palavra que é viva e eficaz. E a gente tem essa esperança, Amém, é isso aí, irmã Miriam, perdão. A gente falar do amor e falar da justiça, o que nos traz à mente, Principalmente quando se referimos à palavra justiça, O que seria a justiça na nossa visão humana? O que você poderia nos comentar, Miriam? Eu fico pensando primeiro, para a gente saber o que é justiça, a gente vem mais rápido na nossa mente o que é injustiça, Muitas vezes a gente se sente injustiçado. E aí falar sobre a justiça de Deus e a justiça do homem, eu acho que é algo super... Tem um contraste muito grande, Muito grande, Então, para mim, a justiça de Deus, que a gente não conhece toda a justiça de Deus, porque às vezes Deus está fazendo uma justiça, mas a gente não compreende a justiça dele. A nossa mente é muito pequena para a gente entender realmente o amor de Deus e a justiça dele. A gente entende da nossa justiça e do nosso amor, que é limitado, Limitado pelas nossas emoções,
limitado pelas nossas experiências de crianças, né? Até nesse momento. Então, hoje a gente vai refletir no amor de Deus e na justiça dele, para a gente entender o nosso amor e a nossa justiça, né? Eu acredito aqui que a gente analisando a justiça do homem, né, a gente vê que todos os países têm as suas leis civis, né, onde que é regida. Se você comete um crime, a justiça é que você seja preso e que você pague a sua pena, né? A gente pode também levar essa comparação com a palavra de Deus. Quando a gente vai lá no momento de Gênesis, né, no jardim do Éden, Deus deixou claro para Adão e Eva que se ele comesse daquele fruto, certamente morreria, né? E aí houve ali a passagem ali com a víbora, com a serpente, que ela vem e diz não, né? Que certamente não morrereis, mas sim sereis conhecedores do bem e do mal, né? E aí a gente vê a justiça de Deus se manifestar, né? O que seria o correto? Qual seria a justiça de Deus aí nesse caso, né? É muito interessante que quando Satanás, ele não conhecia todo o amor de Deus. Quando ele engana ali Eva, né? Quando ele seduz, eu falo que ele seduz Eva. E ali, vale ressaltar que ali nasceu uma falsa teologia, né? Uma falsa, isso mesmo. Só que ali na sedução ali dele, ele faz de tudo para que ela pratique, né, aquela desobediência a Deus, porque o fruto ali é o fruto da desobediência a Deus, né? Então o que acontece? Na hora que eles pecam, o que Satanás faz? Oba, né? Sabe quando você fala, agora sim, agora os anjos vão ver, né? Toda a hoste celestial vão ver quem é Deus. Então ele falou assim, agora se ele matar Adão e Eva, por quê? Porque o salário do pecado era a morte. Então Deus falou, se você comer, você vai morrer. Então se Deus elimina eles ali, Deus não é amor. Mas se Deus não faz nada, né? Se Deus passa a mão na cabeça deles, não, hoje vocês fizeram isso, mas tudo bem. Então Deus não é justiça. Imagina assim, né? Eu falo assim que uma sinuca, né? Uma sinuca no palavreado assim, né? Popular, né? Sinuca de bico ainda, né? Falou assim, agora eu peguei Deus, né? Então, na mente de Satanás, ele não conhecia o verdadeiro amor de Deus, né? E a palavra de Deus diz que Deus, quando criou o homem, não tinha plano B. Sempre foi o plano A. Porque lá em Pedro diz assim que o cordeiro já estava preparado, já foi morto antes da fundação do mundo, né? E o mais lindo aqui, que quem merecia a morte ali era Adão e Eva naquele momento. Por quê? Porque eles transgrediram uma lei, né? E você já reparou que a transgressão da lei, ela traz muitos prejuízos para nós, né? É verdade. Se a gente fala de lei, a gente está falando assim de leis morais, leis civis, né? Mas e as leis de saúde que a gente transgride? E a gente está doente porque a gente transgride a lei da saúde. Tem a lei da física, né? Tem a lei... a lei de trânsito, se você transgredir, você vai ter um problema sério, né? Se você transgredir a tua lei física, né? Você também vai... Eu falo assim que tem tanta transgressão da lei, a lei alimentar, né? É verdade, porque a própria Bíblia diz, né, lá em Novo Testamento, que aquele que prejudica o seu corpo, que não cuida do seu corpo, o templo do Espírito Santo, está passivo de morte, né? Então, de condenação à morte, né? Isso mesmo. E quando ali a gente fala do amor de Deus, quando Deus falou para Adão e Eva assim, olha, vocês não mexam nessa árvore, né? Nessa daqui, eu fico imaginando assim, né? Uma Amazônia. Quantas árvores não tem ali? E Satanás direcionou ela, né? Para ela ver aquela. Para ela querer aquela árvore, né? Então, assim, tudo que Deus diz não para nós é para o nosso bem. É por amor. É para nos proteger. E agora, falando da justiça de Deus, naquele momento que eles transgridem, eles não morrem naquele momento. Mas, naquele momento, teve que ter já um cordeiro. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê que Deus, então, sacrifica um animal e ali tira a pele do animal, porque daquele momento em diante, eles já vão começar a ter frio, as coisas já mudaram, né? Já saíram do perfeito para o imperfeito, né? Então, aí, o que Deus fez? Veste eles com aquela pele de animal, porque eles, para se protegerem, já foram lá e pegaram uma folha de figueira e já
se cobriram porque viram que estavam nus, né? Então aí você vê o amor e a proteção de Deus, mesmo eles quebrando a aliança ali, pecando contra Deus, Deus vai, providencia aquele cordeiro, veste eles e depois coloca eles para fora do jardim. Então eles tinham lá uma condição para ser eternos, eles tinham uma condição para ter uma vida plena, mas como o homem tem o poder do livre-arbítrio. É verdade, Miriam. A gente analisando aí, você falando, eu fico pensando como a gente entender, nesse caso, a justiça de Deus. Porque a gente vê que a justiça, ela também representa como se você estivesse pagando uma dívida. Né? Você, ao transgredir algo, se você vai lá e comete um assassinato, né? Você não vai mais poder devolver a vida daquela pessoa, mas você fica com dívida. Você tem a dívida de pagar aquela condenação. Você é condenado, você é preso, você fica anos na cadeia, né? Essa é a lei da justiça do homem aqui na terra. Mas qual seria a justiça de Deus aí nesse caso, né? Ele falou para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, que seria a desobediência deles, passar essa linha, né, de ordem que Deus deu, mas é uma ordem de proteção que representava ali o mal, vamos dizer assim, né? A gente vê assim, então, aonde que Deus está sendo justo, né? Ele não cometeu a justiça no sentido assim, você comeu o fruto, agora você deveria ser exterminado, né? Mas a justiça tinha que ser feita. A palavra de Deus não volta atrás. E era uma lei que eles transgrediram. Mas ali, naquele momento, foi feita uma justiça no sentido assim de morreu. Nunca existiu morte ali no Éden. Naquele momento, teve que já morrer um cordeiro para suprir a necessidade do homem. Naquele momento. Entende? A justiça de Deus. Por isso que quando Deus leva Abraão para o Monte Moriá e ele pede Isaac para sacrificar, e no último momento Deus fala para ele assim, ó, não toque, o anjo fala, não toque no seu filho, e ele já olha ali de novo e ele vê o quê? Ele vê ali a providência o cordeiro ali amarradinho ali no arbusto, amarradinho ali, porque ele quis dizer, ó, para Isaac vai ter cordeiro, para o meu filho não vai ter cordeiro, ele vai pagar. Então aquele momento foi uma didática, né? Foi algo assim muito forte para Abraão, né? Viajar 3 dias e com aquela tristeza no coração, mas com aquela confiança. Imagina você ir lá e sacrificar o teu filho sem entender o que estava acontecendo. E ele poderia estar pensando, cadê o amor? Eu amo tanto meu filho, eu vou ter que entregar. A gente não entende o amor de Deus e a gente não entende os planos que ele tem para nós, porque a Bíblia diz que os planos dele é melhor que o nosso. É verdade. Né? Então, assim, a justiça de Deus, ela se cumpriu em Cristo. Então, até Cristo vir, o que acontecia? Eles sacrificavam esses animais e esses animais apontavam para Cristo, né? E a gente vai ver assim que na caminhada eles não entendiam muito o Messias, não entendiam muito o plano de Deus, como a gente entende hoje, né? Com essa clareza. Mas, enfim, a justiça de Deus não falha. Deus, ele é o justo juiz, né? Pode falar, irmão. Então, a gente vendo isso, então a gente vê que a forma, né, de Deus ser justo é enviando Cristo. Né? Ele que é o justo, ele veio na nossa condição humana, com a mesma natureza, no sentido de propensão de pecar, mas ele fez tudo corretamente. Ele foi justo, ele não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou. E ele pagou o preço que nós deveríamos ter pagado, que era a morte. E também se diz que ele pagou o preço da morte eterna, né? Ele pagou o preço dessa morte eterna e a Bíblia também diz que ele venceu a morte. Então ele voltou à vida novamente. Então Deus ressuscitou ele, porque não havia nele sombra do pecado. Né? O preço que deveria ser para nós, Cristo pagou lá na cruz, né? Então, dentro do contexto do amor e da justiça de Deus, eu estava até comentando com a Sônia aqui que a justiça de Deus, Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. Antes de nós pensarmos, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Tá assim em Salmo 138. Ele nos conhece, né? Ele conhece
cada cantinho do nosso coração, né? Da nossa existência. Ele conhece tudo. Então, quando Deus ele atua com justiça com você, ele vai... Por que voltando aqui na justiça, por que o milênio que a gente tinha falado aquele dia, né? No nosso estudo, porque lá a gente vai entender a justiça de Deus também, porque a gente não entende tudo agora. A gente até voltou agora pro estudo passado, né? Que também tudo é uma coisa só, né? É uma didática só. Então, a justiça de Deus é algo assim que a gente, como ser humano, a gente não entende. Porque você fala assim, como que Deus pode ser justo e como que ele não faz nada com tanta injustiça? Por que ele já não faz que nem João falou, que nem os discípulos falaram, taca fogo nesse povo, eles não querem saber nada do Senhor, né? Ele disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, eu vim para resgatar, né? Aqui, entrando aqui na nossa reflexão, tem um versículo aqui que diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Esse versículo aqui a gente lê assim, mas se a gente parar para pensar, né, a dificuldade que a gente tem de amar. A dificuldade que a gente tem de amar, e esse amor de Deus, ele é um amor que a gente tem que pedir muito para Deus colocar no nosso coração, porque a gente ama, a gente é egoísta, o nosso amor é egoísta. Eu amo quem me faz bem, eu amo, né? A gente ama o filho, ama o pai, a mamãe ama, né? Mas, assim, é um amor, assim, ilimitado. É verdade, Mamília. Até me veio aí na memória o primeiro programa que eu participei com o irmão Alan, né? Na Rádio Tarum, onde eu tive meu testemunho. E o que me fez despertar na Palavra de Deus foi justamente o Salmo 15, que foi um estudo que eu comecei há um ano atrás, sobre você ser um cidadão do céu. E esse cidadão do céu me levou no Salmo 15, onde cada versículo que você lê lá fala do nosso relacionamento com o próximo, as nossas atitudes. E o que você vê naquelas atitudes te remete nas transgressões dos 10 mandamentos também, né? Então você vê ali que Deus, a justiça de Deus, os mandamentos, o amor, ele caminha junto. Porque a gente nota que faz parte do contexto do quê? Do caráter de Deus. Porque Deus, ele é santo, ele não muda. Tudo que ele fala não muda. Ele sempre foi Deus e sempre será, e ele é, né? Hoje o mesmo. Então a gente vê o caráter da justiça de Deus, né? Entender o amor de Deus. Porque é difícil às vezes analisar, né? Como que Deus deu o único filho dele para entregar a vida dele por nós, né? Será que tem amor ali, né? A gente fica pensando, capaz de matar o próprio filho, né? Então, entender esse amor, essa justiça e o caráter de Deus em todo esse contexto, né? Esse amor de Deus, ele abraça, é uma graça que abraça. Esse amor abraçou o ladrão da cruz. Olha a nossa justiça e a justiça de Deus. Para nós, a gente olhar para a cruz e falar assim, deixa que morra aqueles dois, que vão queimar lá no inferno. Não é assim que as pessoas falam? Mas naquele momento na cruz, o amor, a graça abraçou aquele. Talvez aquela pessoa que estava ali, talvez foi prejudicada por esse ladrão, né? Mas quando esse ladrão abre o coração para Deus e fala assim, olha, eu mereço estar aqui, mas o Senhor não, o Senhor é santo. E Jesus diz para ele, né? Em verdade vos digo que você estarás comigo no paraíso. Para nós é uma injustiça Deus salvar aquele ladrão, né? Mas para Deus é a justiça dele. Ele estava pagando pelo ladrão na cruz. É verdade, Mamília. E sabe o que o Espírito Santo também me traz agora nesse momento, na minha mente? Que Barrabás, ele merecia morrer. E o povo dizia, né? Que preferiam Barrabás, que solte Barrabás. E hoje, nós não seríamos os Barrabás, né? E nós, o que aconteceu? Barrabás foi liberto lá na cruz, ele não pagou, né, o preço da justiça que ele tinha que fazer diante do homem, que era a morte de cruz, né? E nós hoje, né? Nós também não pagamos, Cristo pagou por nós, né? Que interessante também isso. Se a gente começar a pensar e refletir, né? Eu falo assim que o Espírito Santo começa a trazer na tua mente, né? Na morte de Jesus, ele deu oportunidade para 2 ladrões, para Barrabás
Barrabás não foi crucificado, mas será que não deu tempo dele refletir nesse amor de Deus depois? A gente não sabe se ele se converteu, mas Deus deu uma oportunidade para ele. Afinal, naquele momento eu imagino Jesus olhando nos olhos de Barrabás. Entende? E olha, o que eu estou passando aqui é por você também. Sabe, é forte isso. Né? Pegando o gancho do que, na verdade, o que a Miriam comentou, mas o que vocês já vêm falando, seja na obediência ou seja na transgressão, existe uma consequência, né? Então é aquilo, pegando aquele velho ditado, que a gente planta é o que a gente colhe, né? Alguns querem plantar milho e colher soja, e não é assim que funciona, né? Então, a justiça, é muito bom poder aqui estar compreendendo a justiça na perspectiva de Deus, né? Isso mesmo. E o próprio a Miriam comentou que a justiça de Deus foi inclusive ele mesmo se entregar por nós, e esse plano foi estabelecido, o plano dessa redenção lá no Cordeiro, como a Miriam comentou lá no princípio, e se concretiza em Jesus na cruz do Calvário. E olhando assim com os meus olhos, isso me parece injusto. É o que a Sônia colocou agora. Tinha Jesus pagando ali no lugar de um ladrão que merecia. Então Jesus pagando por todos nós, era nós que merecíamos tudo isso, né? E é bom poder compreender essa justiça de Deus, que é também a misericórdia de Deus em ação. Antes, aqui no bastidor, estávamos conversando e a Miriam comentou algo. Não existe justiça de Deus sem a misericórdia dele. Isso. Não é verdade? Isso mesmo. Então, todas as vezes que Deus ele ia trazer juízo para a terra, como o dilúvio, como Sodoma, o Senhor Deus sempre colocava alguém para interceder para o povo, para fazer alguma coisa, né? Quando o mundo foi condenado ao dilúvio, né? Deus trouxe Noé, levantou Noé, né? Noé pregou 120 anos. Deus não queria que ninguém se perdesse. Então, esse amor, essa justiça, Deus tinha que fazer justiça, Deus tinha que parar o mal, porque a gente não teria nossa geração se Deus não tivesse parado aquele povo que já estava passado das contas, né? Quando você vai para Sodoma, ele não foi lá e destruiu Sodoma, ele falou primeiro com Abraão, e Abraão começou a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, o amor de Deus em mostrar para nós, em deixar escrito e colocar os profetas para revelar para nós tudo o que vai acontecer, né? Deus é um Deus tão amoroso que ele sempre se revelou. Ele sempre encontrou uma maneira de nos advertir das coisas que viriam, né? Então, o amor de Deus é algo assim que a gente nunca vai conseguir entender plenamente esse amor. Porque o amor de Deus ele é incondicional. Deus ama, Alan, aquele que você odeia. Sabe aquela pessoa assim que você fala assim, esse daqui não serve nem para sabão? O amor de Deus, que é a graça, abraça aqueles que a gente tem raiva. O amor de Deus abraça aquele que não tem chance para nada. Abraça aqueles corruptos, aqueles políticos corruptos, aquelas pessoas, aquele líder religioso. Deus tem misericórdia dele, está esperando que ele se converta. Agora, não significa que o amor é injusto. Porque ele ama, ele dá um tempo, ele abraça, mas vai chegar um momento em que ele vai ter que trazer a justiça. Eu analisando aí, irmã, me fez viajar também no momento da cruz, onde aquele ladrão reconhece Cristo, ele reconhece a graça e ele fala, nas palavras dele é como se ele dissesse, Senhor, eu me arrependo. Quando ele diz assim, Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim, né? Então ele está ali reconhecendo a condição dele, o pecado dele, e ele não tem chance de mudar mais a vida dele, e o que ele merece naquele momento é a morte, né? Então Deus faz ali uma promessa que um dia estará com ele no paraíso, né? Ele estava dizendo ali hoje, naquele momento, que um dia estaria com ele no paraíso, né? E voltando um pouquinho atrás, né, já que nós estamos falando do amor, da justiça e dos maiores mandamentos de Deus, a gente vê lá lá no céu, né, no momento em que
o anjo Lúcifer se rebela, né, contra Deus, né, contra a justiça de Deus, contra o amor e contra as leis de Deus. É interessante a gente entender que as leis de Deus é eterna. Ela sempre existiu, porque Deus, ele nunca quis a morte, né? A Bíblia mesmo diz que Satanás, ele é o ladrão, o pai da mentira e o assassino, né? Então a gente voltar lá no céu e ver como que, por isso que a gente vê os 10 mandamentos, né? Que depois se faz um resumo nos 2 mandamentos também, que é o resumo de toda a Bíblia, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. A gente vê lá no céu Satanás se revelando também, né? E muito interessante é que quando você tem um encontro com Cristo, você tem que amar. Você aprende a amar com Jesus. Sabe por quê? Às vezes, antigamente, eu sempre ouvia as pessoas dizerem assim, eu até disse também essa frase: eu tô de bem com o Senhor, eu vou na igreja, eu faço a minha parte, o resto, cada um que se vire com os teus pecados, cada um, né? Daquele jeito, sabe? Eu tô bem com Deus, não me interesso por você. E é diferente quando você encontra, você tem um encontro com Jesus, você já não pensa mais dessa forma. Quando você se encontra com Ele, você se vê um agente de cura, um agente de missão, uma pessoa que está ali para fazer o bem para o outro, né? Para servir, né? Então, assim, quando você realmente tem esse encontro com Cristo, você muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Eu não sei se aconteceu isso com você já. Hoje eu não consigo assim, eu conheci a Cristo, tá tudo bem. Não, tem tantas pessoas que precisam ouvir que Jesus vai voltar, que Ele ama, né? Às vezes as pessoas, eu estava vendo um escrito que dizia assim, que se as pessoas conhecessem o amor de Deus, não tinha tanto manicômio cheio de pessoas loucas ali, porque não consegue se perdoar e não entende o perdão de Deus e a justiça de Deus. É verdade. Porque muitas vezes a gente não se perdoa por alguma coisa e você fica ali guardando isso dentro do seu coração, gerando doenças emocionais, psicológicas, né? Então, assim, a pessoa fala, mas como que Deus pode... Imagine uma pessoa que cometeu um assassinato e depois ela conhece a Cristo. E para ela crer que Jesus perdoou ela, por mais que ela pagou, que ela está pagando, né? Na justiça tem que pagar, mas assim, eu fico pensando, como seria? A mente dessa pessoa, ela tem que crer que ela realmente foi justificada por Cristo. Então a justiça de Deus é essa justiça que vai estar atuando na nossa vida o tempo todo. Não é a nossa justiça. Não é o que a gente faz que nos salva, é o que Jesus fez por nós. Porque agora, entrando aqui no gancho do jovem rico, o jovem rico, ele era uma pessoa assim, realmente que guardava os mandamentos de Deus e que fazia as coisas de uma maneira assim, bem certinha, né? Um verdadeiro judeu que fazia, né? Fazia tudo. E quando Jesus viu ele disse que ele ficou assim maravilhado com aquele rapaz, né? Então ele fala assim, bom mestre, o que Jesus já faz com ele? Naquele momento, bom, só tem um Deus, né? Porque ele achou que ia voltar o elogio para ele. Você é tão bom, rapaz, né? Porque a gente tem a impressão que a gente é muito bom, a gente é melhor do que o ladrão da cruz, né? Aí você fala assim, tá, se eu sou uma pessoa boa e não aceito Jesus na minha vida, e aquele ladrão vai ser salvo, e se eu for bom sem Jesus eu não vou ser salvo? Onde que está a justiça? É verdade, algo a se pensar, né, irmã Miriam? Porque a gente vê a condição nossa, se nós vivêssemos como Cristo diz que viveu, que Ele não pecou, né? Se nós vivêssemos essas condições, nós não precisaria do sacrifício de Cristo, né? Mas a gente tem que entender que nós somos salvos por Cristo, por sua obra, né? Pela graça de Deus, pela sua justiça. E o que passa? Nós somos salvos para viver as boas obras, né? Para a gente cumprir. A gente cumpre os 10 mandamentos, né? Que se resume em 2 mandamentos aqui, nos 2 maiores mandamentos, mas pelo amor, né? Que a gente tem para com Deus e para com o próximo. Quando a gente vai lá, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de ti, né? Isso significa o quê? Que para mim cumprir isso é como se Deus falasse assim, eu te prometo que se você me amar, o teu coração não vai te desviar, você vai ter diante de você somente a mim, né?
Então a gente entender que isso produz em nós a graça e o amor e a gente consegue viver plenamente, e com isso Deus também transfere em nós o amor dele através do Espírito Santo, e aí nós podemos amar o nosso próximo. Porque a irmã estava falando assim, que às vezes nós pensamos que se nós fazermos a nossa parte, está tudo bem. Eu vejo hoje, irmã, que o céu não fará sentido se aquela pessoa que às vezes me persegue, aquela pessoa que às vezes me calunia, que me comete injustiça contra mim, não vai ter sentido. Talvez você tenha na tua vida uma pessoa que possa ter cometido uma atrocidade contra a sua família, e aí você fica pensando, se você e aquela pessoa estiver no céu, esse é o amor de Deus, a justiça de Deus, que Ele pode perdoar aquela pessoa que cometeu a maior transgressão contra alguém, contra um ente querido seu, né? Então, entender esse amor de Deus, essa justiça de Deus, é só com o Espírito Santo mesmo. E não ficar de braços cruzados. Quando a gente poder fazer o bem, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, isso peca. Né? Então a gente tem que estar atento sim com a opressão, a gente tem que ser a boca daquelas pessoas que não têm voz, né? A gente foi chamado para o serviço, para servir. Então, o que Jesus disse para o jovem rico? Ele falou assim, que era para ele guardar os mandamentos. O que eu faço para entrar no reino do céu? Guarde os mandamentos, né? E os mandamentos foi resumido em 2. Ame a Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a si mesmo. Mas Deus, resumindo, não aboliu nada. Porque quando eu amo a Deus, eu amo Ele de todo o meu coração, né? Eu não tenho outro Deus diante de mim, né? Então aqui ele está dizendo assim, o que o jovem ali, o que Jesus sabia que tinha no coração dele? No coração dele, as posses dele eram maior do que o amor que ele tinha, né? Então, se tem alguma coisa ocupando o lugar de Deus no seu coração, é pecado. É pecado. Então aqui o amor e a justiça de Deus, eles andam juntos. O amor e a misericórdia. Aqui em Miqueias diz assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede para ti. O que Ele está pedindo para mim, para você, para Sônia? Pratique a justiça e ame a misericórdia. Ande humildemente com o teu Deus. Amém. Então, assim, a gente amar a justiça, amar a misericórdia, né? Não achar que a gente é melhor que ninguém, né? Porque a gente foi chamado para servir. Ele falou, ide, prega o evangelho, sirva, faça a tua parte, entenda a sua missão como cristão. Um cristão de braços cruzados não combina com um Cristo de braços abertos. Um Cristo que acolhe, um Cristo que abraça, um Cristo que era acessível. O amor de Jesus era acessível a todos. Ele nunca estava ocupado e cansado para receber ninguém. Todo momento ele recebia qualquer pessoa e purificava, amava, né? Quantas lágrimas ele não enxugou daquelas pessoas? Quantos mortos ele não ressuscitou, filho da viúva de Naim? Quanto ele se colocava no lugar das pessoas? Ele como eu falo Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco que caminhou aqui. Então, o que é ser cristão para você? A gente não pode olhar para os mandamentos como legalismo. Não faz isso, não faz aquilo, não. Não é isso. Os mandamentos de Deus, a primeira e a segunda tábua. A primeira tábua, os 4 mandamentos da primeira tábua é amor a Deus. Adoração a Deus. A segunda tábua é amor ao próximo. Então não tem como você transferir esse amor, essa justiça para o próximo se você não buscar na primeira tábua, que é adorar a Deus, contemplar Deus, aprender com Ele o que é amor, o que é misericórdia. É verdade. Muito, muito importante mesmo a gente esclarecer isso, né? Esclarecer. Porque há muitas pessoas que nem sabem que existe uma lei como parâmetro para a nossa vida. E aí, analisando aqui também sobre a justiça de Deus, mas antes, eu fico pensando, nada do que a gente faz ou fala é mérito nosso, algo de bom, me refiro. Então, o que eu faço de bom, o que eu falo de bom, já é de Deus, já vem de Deus. Isso mesmo. Não é mérito meu, eu sou bonzinho, eu sou bom, não. E aí, quando o próprio Jesus diz, bom, é só Deus. E aí,
Acho interessante, a gente usa muito na Bíblia, assim, a gente percebe da Bíblia a importância dos números, né? Há números especiais na Bíblia, né? Nós temos o número 40, número 12, número 7, nós temos o número 3. Número 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E não tem como um ser sem o outro, não é verdade? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos, como a Miriam colocou agora, a lei. E ali nós temos a lei do amor, que é a Deus e ao próximo. E esses dois, sem Deus, não funciona. Eu amar a Deus sem pedir que Deus me ajude a fazer isso, não vou amar. E amar o próximo, a mesma coisa. E se eu amo a Deus e não amo ao próximo, não tem como. Uma coisa precisa levar a outra. E quando eu amo o próximo, eu começo a aprender também a entender como amar a Deus, né? Olha como é que é interessante. Como uma coisa puxa a outra. E como é bom a gente compreender isso. A justiça e o amor e Deus, né? Aí funciona. Quando a gente olha para a justiça e para o amor, ela não é um contraste e passa a ser uma harmonia porque tem Deus junto. Ele tem o poder de fazer a harmonia entre essas duas palavras, o que para nós humanamente é difícil, né? É verdade. E aqui a gente poderia ir longe, né? Só falando do número 3 aqui, o marido e mulher, sem Deus não funciona, né? E também, voltando, né, um pouco no que eu comentei antes, a justiça, ela tem um momento de Deus atuar, a justiça. Mas ela também é constante, porque a consequência que eu falei antes, ela faz parte da justiça de Deus. Deus, ele não interrompe a consequência na vida do seu filho e da sua filha, né? Então isso também faz parte da justiça e do amor de Deus, né? Então é importante a gente utilizar dessa ferramenta que Deus nos proporciona, que é o arrependimento. E há tempo para tudo. Ainda há tempo para tudo debaixo do sol. Amém. Isso mesmo. E aí tudo que o homem plantar, a lei da natureza, né? Tudo que você plantar, você vai colher. As suas atitudes, em todo o âmbito da tua vida, você vai colher. É uma lei natural da vida, não é verdade? Então, o que Deus quer que a gente aprenda a plantar? Bondade, a plantar justiça, porque a gente vai colher, né? Então aqui ele pede aqui em 1 Coríntios 13, fala do amor supremo de Deus. Aqui ele diz assim, ó, não adianta eu ser aquele religioso, porque naquele tempo era fácil uma pessoa, naquele tempo o que eles faziam? Eles fritavam um profeta se eles quisessem, né? Eles executavam, apedrejavam. Ele falava, não adianta você fazer isso, você entregar teu próprio corpo para ser queimado, mas você não tiver amor. Quando eu não tenho amor, eu não tenho misericórdia. Quando a pessoa não tem amor, ela é dura, o coração ele é fria, né? Então ele está falando assim, não adianta você entregar o que você tem, seus bens aos pobres, se você não tiver amor. Senão você vai ser como um sino assim que só faz barulho, uma lata barulhenta, né? Paulo dizia isso, né? Isso. Então o amor supremo, por exemplo, assim, o amor de Deus, ele nos perdoa. O nosso pecado não tem como ser pago. Nada que a gente faça, nenhum ritual, nada paga essa dívida. Então o amor de Deus foi ele entregar o filho dele à humilhação. Imagine todo o universo vendo o Rei dos Reis vindo aqui, pisando nessa terra, né? Passando tanta dificuldade num lugar tão árido, né? Seco, né? E ali a Bíblia diz lá em Isaías que a aparência dele era de alguém que você fecharia o vidro do carro se você encontrasse no sinaleiro. Não fala que ele tinha uma beleza exuberante que você ia seguindo, que nem o The Chosen, não. Não é assim, não, porque a gente assiste essa série, você vai atrás dele, ai, que Jesus, massa, esse Jesus que eu quero. Lá em Isaías fala, ele era como uma terra seca, como aquelas pessoas que vivem nos lugares secos, sabe? Era assim. Ele não tinha nada que te atraísse. Assim está escrito como era o semblante de Jesus. E esse Deus veio, né? E viveu aqui como cada um de nós, né? Com as nossas necessidades fisiológicas, né? Como que um Deus vai ter fome, vai ter sede, vai sair no banheiro, vai, né?
E é assim que ele veio. Se revestiu do quê? De uma natureza fraca, uma natureza humana, né? Para demonstrar para nós o amor. Então, quando a gente encontra com esse amor, a primeira coisa que a gente tinha que aprender a perdoar. Porque quando a gente não consegue perdoar, é porque a gente ainda não se encontrou completamente com esse amor. A dificuldade que a gente tem. Então, falar de amor é muito fácil. Mas quando você tem que entrar em ação, você precisa ser revestido desse Cristo. Aí a gente pode ver, né, como que é o contraste da palavra de Deus, né? Contrastar que, como o irmão falou, né, não tem contraste, né? É uma harmonia. Falar do amor, da justiça de Deus, entender essa justiça de Deus que está baseada em amor. Ver o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Ver Jesus, o Jesus que vem através do Espírito Santo e nos transforma. Eu posso dizer hoje que eu sempre falei, né? Orei a Deus, reclamava na oração, que eu conhecia a palavra de Deus desde criança, estudava a Bíblia, sabia os 10 mandamentos, mas eu não tinha um encontro pessoal com Jesus. Eu queria um encontro sobrenatural, né? E hoje eu vejo o sobrenatural de Deus é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Você vê o coração da gente ser transformado. E como a irmã falou, o coração que perdoa. Mas hoje eu vejo que eu sou capaz de perdoar, não porque a Sônia é mazinha, mas porque o amor de Deus habita em mim. Amém. E o perdão de Deus também. Então eu pude entender tudo isso. Amém? Amém. Eu me empolguei tanto, fui falando tanto, que se não der E é um tema cativante, né? Mas na verdade tudo que a gente vai falar, abrindo a palavra de Deus, todo tempo é pouco tempo, né? A gente sempre tem muito proveito das sabedorias, né, que a gente pode absorver aqui dessa Sagrada Escritura. Mas temos algo para finalizar? Sim, irmã. Convido você que está aí nos ouvindo, né, neste momento, a se aproximar desse Deus que criou o céu, a terra, criou o universo, criou a mim e a você. E Ele disse que Ele é o Pai, mas que Ele não nos deixaria órfãos. Ele deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo. Amém. Que você possa, cada dia, cada manhã, cada noite, cada momento da sua vida, entregar seu coração a Ele, abrir seu coração a Deus. Eu sei que é difícil, é doloroso no começo, abrir mão do nosso eu. O fulano me cometeu uma injustiça. Como eu vou perdoá-lo? Como vou amá-lo? E eu te convido a experimentar isso. E também eu falo aqui para o meu querido ouvinte, que se você se sente injustiçado, né? Às vezes a tua vida, você fala assim, Deus esqueceu de mim, Ele não me ama por algum problema que você esteja passando, que você tenha, né? Às vezes problemas que não têm soluções, assim, humanamente falando. Deus te ama, tudo vai ter um fim, todo sofrimento, toda dor vai ter um fim, né? E Ele estará contigo. Ele disse que estaria conosco, né? Então o Espírito Santo é Ele que consola, que conforta e que nos ajuda nessa caminhada. Confie em Deus, ore a Deus, fale com Ele e Ele vai te ouvir. Amém. Amém, amém. Você que está com a gente ainda aqui na Rádio Tarum FM, que essa mensagem tenha chegado ao seu coração. E se você deseja levar essa mensagem a outras pessoas, então não se preocupe, porque nós estamos aqui também no YouTube. E eu me dirijo a você que está no YouTube. Um lembrete rápido. Se inscreva, curte e compartilhe. E também comente. Participe com a gente nesse programa. Dê as suas dicas, suas sugestões aqui para que possamos apresentar ainda de melhor maneira. Estamos sempre buscando aqui desenvolver e melhorar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você, querido ouvinte, da Tarum FM. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem mais uma vez comigo aqui. Essa realmente é uma grande parceria e que fará diferença muito grande na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, que possamos seguir firmes, né, na verdade, em espírito e em verdade. Amém. Nós Amém? que agradecemos a oportunidade, né, Sônia? É isso aí. É muito bom.
Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu gostaria de convidar uma das irmãs para orar. Posso orar então, irmão? Bondoso Deus, Criador do céu e da terra, é no nome santo de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, Senhor, que nós podemos nos colocar a Ti. Estamos gratos, Senhor, por este momento aonde nós viemos, Senhor, compartilhar da Tua palavra, sobre entender o Seu amor, a Sua justiça, Senhor, e também ver os Teus maiores mandamentos, que é o amor a Ti e amor ao próximo, Senhor. É isso, Pai, que eu peço, em nome de Jesus, que Tu derrame em nós o Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos ser luz, Senhor, cumpridores da Tua palavra, e que nós possamos amar a Ti e ao próximo, Senhor, e entender a Tua justiça. Amém. 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 Amém.